Olá! Na videoaula de hoje, iremos dar continuidade ao nosso estudo da ótica geométrica. Nela, estudaremos como ocorre o processo de formação de imagem em espelhos. Mas, para podermos prosseguir de forma confortável, revisemos alguns conceitos importantes vistos anteriormente. O primeiro conceito são os raios de luz, linhas orientadas que representam graficamente a direção e o sentido de propagação da luz. Um conjunto desses raios constitui um feixe de luz, que muitas vezes podemos observar em nosso dia a dia. O segundo é o de fontes de luz, que podem ser classificadas em dois tipos, primárias e secundárias. As fontes primárias, também chamadas de corpos luminosos, emitem a própria luz que produzem. Exemplos de fontes primárias seriam o Sol, uma vela e uma fogueira. Já as fontes secundárias refletem a luz que recebem das fontes primárias. Grande parte dos objetos que observamos no dia a dia são fontes secundárias, uma vez que são poucos os objetos que de fato produzem a luz que emitem. Também é importante relembrar dois importantes princípios. O primeiro é o princípio da propagação retilínea da luz, que diz que, em meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. O segundo é o princípio da independência dos raios de luz, isto é, quando dois ou mais raios de luz se cruzam, cada um segue seu trajeto como se os outros não existissem. A última coisa que precisamos saber para estudarmos imagens em espelhos são as leis da reflexão. A primeira é que o raio incidente, a direção normal à superfície e o raio refletido estão todos no mesmo plano. A segunda é que o ângulo de incidência, isto é, o ângulo que o raio incidente forma com a normal, é congruente ao ângulo de reflexão, ou seja, o ângulo que o raio refletido forma com a normal. Agora, podemos finalmente falar da formação de imagens em espelhos. O objetivo dessa aula será mostrar como ocorre o processo de formação de imagens em espelhos planos e que tipo de imagem é formada. Além disso, também será mostrado outros tipos de formação de imagens. Porém, antes de começarmos de fato a falar das imagens formadas no espelho, olhemos um experimento e pense um pouco como você explicaria isso. Então, eu tenho um espelho plano e sobre ele eu vou colocar um mousepad. E em cima do mousepad eu vou colocar um grampeador. E preste atenção, porque eu consigo ver o grampeador dentro do espelho. Mas como que o espelho sabe que o grampeador está ali em cima se o mousepad está entre o grampeador e o espelho? Como você acha que dá para explicar esse fenômeno? Então vamos à teoria. Comecemos com um exemplo mais simples, uma fonte de luz pontiforme. Um raio que incide na direção normal da superfície é refletido na mesma direção, obedecendo às leis da reflexão. Já um raio que é incidido numa direção qualquer também é refletido obedecendo às leis da reflexão. Analisemos agora apenas os raios refletidos pelo espelho. Se olharmos com atenção, eles não parecem ser emitidos de um ponto no espaço. Você tem alguma ideia de onde pode estar a fonte desses raios? Se realizarmos prolongamento desses raios, percebemos que eles partem de um ponto de dentro do espelho. Esse é o ponto que nós enxergamos. Por isso temos a impressão de que os objetos estão dentro do espelho, porque, apesar de eles não estarem de fato lá, a imagem que estamos enxergando está. Como essa imagem está dentro do espelho, ela recebe o nome de imagem virtual. E se formos analisar um objeto extenso, o que devemos fazer? Consideremos um caso simples como uma barra. Você teria alguma ideia do que poderia ser feito? Adicionemos mais um ponto ao problema passado. Se nós conectarmos esses dois pontos, teremos uma barra. Então podemos considerar o ponto superior como a parte superior da barra
e o ponto inferior como a parte inferior da barra. Agora, podemos aplicar toda aquela análise que fizemos para um ponto nesse outro ponto e encontrar um resultado muito parecido, uma imagem virtual dentro do espelho. Então agora, analisemos os dois pontos virtuais que encontramos. Quais conclusões você pode tirar? A primeira coisa que podemos perceber é que a distância entre esses dois pontos virtuais tem o mesmo valor do comprimento da barra. Além disso, uma reta que passe por esses dois pontos será paralela à barra. Com isso, temos bons argumentos para afirmar que, em um espelho plano, a imagem do objeto mantém a forma original. Contudo, levamos em conta apenas a sua simetria vertical. Do nosso dia a dia, sabemos que a simetria horizontal do objeto não é mantida, e o objeto é invertido ao longo do eixo vertical. Voltamos então ao experimento de um tempo atrás. Por que será que conseguimos ver o grampeador mesmo tendo o mousepad entre o objeto e o espelho? Agora que nós já aprendemos como funciona o processo de formação de imagens no espelho plano, fica fácil conseguir explicar o experimento. Nós podemos desenhar o aparato experimental em um papel e desenhar os raios que partem do grampeador até o espelho e são refletidos, e com base neles, encontrar qual é o ponto em que a imagem virtual se forma. E nós percebemos que não tem nada a ver com raios que atravessam o mousepad, mas sim com os raios que chegam até o espelho e são refletidos. Perceba que o ponto virtual não está exatamente alinhado com o ponto em que os raios partiram, mas isso é normal. Não porque a física está errada, mas porque quando a gente desenha, às vezes cometemos erros, né? Mas podemos perceber que está bem próximo, o que indica que de fato, né, é o ponto virtual daquele ponto do objeto. Bom, temos falado muito de imagem virtual, mas será que existe um oposto da imagem virtual? Bom, sim, mas primeiro vamos definir com propriedade que é a imagem virtual. A imagem virtual é quando os raios refletidos pelo espelho se encontram em um ponto dos prolongamentos desse raio. Portanto, a gente diz que nesse caso a imagem é virtual. Caso o espelho reflita esses raios, eles naturalmente se encontrem, sem ser necessário a utilização desses prolongamentos, então é dito que a imagem é real. Mas existe algum exemplo prático de imagem real no nosso dia a dia? Para isso, nós vamos realizar um último experimento. Eu trouxe para nós aqui dois espelhos. Um espelho plano e outro espelho de duas faces. Uma face é plana e a outra face é um espelho esférico que a gente chama de côncavo. A gente vai estudar esses espelhos esféricos mais a fundo na nossa próxima aula. Perceba a diferença entre ambos os espelhos. É possível perceber que no espelho côncavo a imagem está ligeiramente distorcida e ligeiramente maior também. O experimento ocorrerá nessa sala. Agora nós iremos tentar refletir a luz que passa por esse buraco no papel alumínio nos armários que estão à direita e ver o que acontece. Se projetarmos a imagem corretamente, é esperado que apareça algo deste tipo no armário. O que você acha que ocorrerá se tentarmos utilizar o espelho plano, nosso objeto de estudo dessa aula, para refletir a luz do buraco no armário? Bom, a imagem se assemelha à paisagem, mas não está muito nítida. Mas isso era esperado, uma vez que, nesse caso, a imagem formada no espelho é virtual. Logo, ela não é formada na frente do espelho. Por isso, não há formação de imagem nítida no armário. Testemos agora o espelho côncavo. O que você acha? Essa imagem é real ou virtual? Com essa comparação, fica muito claro que a imagem formada pelo espelho côncavo é muito mais nítida que a imagem formada pelo espelho plano. Isso indica que essa imagem formada é real. A imagem é tão boa que é até possível ver o carro passando na rua.
Mas enfim, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o processo de formação de imagens no espelho plano e também espero que estejam animados para a nossa próxima aula, onde nós iremos falar sobre o processo de formação de imagens em espelhos esféricos. Até a próxima.